Olá, eu sou a Karina Alisser, consultora de imagem, estilo e cores, e hoje nós vamos falar sobre design de moda carreira profissional. Bom, eu trouxe para vocês aqui um slide mesmo, gente, que eu montei para falar para vocês 8 passos para uma carreira em qualquer área, né? Na área da moda, em outras áreas, mas o nosso foco aqui no vídeo é sobre a área da moda. Eu acho que, primeiro de tudo, é você fazer uma autoavaliação daquilo que você gosta, daquilo que você quer para sua vida. E aí sim você começar para a segunda etapa, que é fazer a pesquisa das áreas. O nosso terceiro passo ali está em invista a formação mais apropriada. Quando eu escrevi isso nesse slide, não necessariamente você precisa ter uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado ou um pós-doutorado. Mas você ter uma formação é importante. Existem alguns sites que são gratuitos, onde você pode fazer alguns cursos para você estar aprimorando seus conhecimentos. Inclusive, para você que começa a carreira na área da moda como modelo, é importante você ter alguns cursos como modelo manequim, teatro para você ter desenvoltura e etiqueta social, que é muito importante também. Inclusive, você vai lidar com muitos empresários durante o dia a dia, então você ter uma etiqueta social é importante até na questão da etiqueta à mesa, quando você for para alguma reunião em algum restaurante, seja para um jantar ou um almoço. Então, é importante sim você investir nesses cursos que são mais livres e também até uma formação como graduação, pós-graduação, que assim você vai ter também mais possibilidades em alcançar um melhor cargo e por aí vai. E ali no nosso quarto passo, eu coloquei desenvolva as habilidades específicas. Por exemplo, se você é modelo, você vai precisar desfilar, você vai precisar fotografar. Então, eu acho necessário você ter aqueles cursinhos livres ali para você entender as partes técnicas, como posar e como desfilar, fazer um bom catwalk e por aí vai. E ali no nosso quinto passo eu coloquei inspira-se no mercado de trabalho. Então, você não necessariamente precisa apenas ser modelo e só focar naquele cargo, naquela profissão ali. Você pode trabalhar com outras coisas também, como por exemplo, consultoria de imagem, consultoria de cores, CVM, ser uma lojista, que são coisas aqui que eu tô falando que eu já fiz, então eu acho legal trazer como exemplo e experiência para vocês. E ali no nosso sexto passo, formação contínua. Por exemplo, se você já fez uma graduação, mas você não tem uma pós, acho interessante você fazer uma pós-graduação relacionada àquilo que você trabalha. Como, por exemplo, eu fiz a formação contínua, que foi a pós-graduação em Fashion Law e também em Moda e Negócios. Inclusive, dentro da pós-graduação de Moda e Negócios, a gente fala sobre passarela, a gente fala sobre os modelos, o que é bem interessante porque existem algumas partes técnicas que nós não aprendemos nos cursos livres, então é bem interessante você sempre aprimorando e tendo mais conhecimento na área da moda. Sétimo passo é planeje as próximas etapas. As próximas etapas, como por exemplo na minha área, eu trabalho com moda há 9 anos. Dentro desses 9 anos, após que eu fiz as minhas 2 pós-graduações, eu fui trabalhar em uma loja, só que ali eu vi que já não era mais pra mim. Então, algumas coisas meio que saíram do trilho, mas que eu coloquei de volta. O que significa isso? Eu saí dessa parte como CLT e aí eu realmente foi quando eu abri a minha loja. Então, tudo isso teve um planejamento. Então, é interessante você trazer isso pra você se planejar para as próximas etapas. Ou se você é inteligente, você já vai deixar isso tudo numa agenda, num caderno, todo o seu planejamento já feitinho ali, que quando você estiver nessa virada de chave, você já vai ter tudo em ordem, então as coisas acabam ficando até mais fáceis. E o nosso último passo, que é bem tranquilo, que é o ajuste o seu plano com o passar do tempo. Obviamente, quando você faz um planejamento, não significa que aquele planejamento vai chegar até o final e vai dar certo. No meio desse percurso, com certeza, algumas coisas vão mudando. Então, você tem que ir ajustando esse seu planejamento. E aí, nos cargos que você pode trabalhar na área da moda, que inclusive eu coloquei aqui para vocês, vou deixar aqui na tela. Você pode trabalhar como design de moda, você pode trabalhar como modelo, consultora de imagem e estilo, consultora de cores, personal stylist, personal shopper, modelista, desenhista, criador de materiais,
gerente de marca de moda, gestor de compras e entre outros. Para você que está começando agora, você não entende, mas você quer começar a trabalhar com moda, eu acho interessante você começar como vendedora de roupas. Eu, inclusive, já tive muito dessas experiências trabalhando como assistente de vendas. Foi onde eu consegui agregar bastante no meu currículo, até pela questão de você você trabalha como consultora de imagem como assistente de vendas. Você vende as peças, mas você já dá uma consultoria de imagem ali mesmo na hora da sua venda. Então você faz uma imersão de consultoria de imagem, estilo e cores dentro da sua venda. Então eu coloquei algumas profissões que eu já fiz, que eu já passei e eu quero mostrar para vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre elas. Trabalhei como modelo, vou colocar na tela para vocês. Trabalho como modelo até hoje, sou agenciada, mas o interessante é você não ficar apenas em uma profissão, em um cargo. Porque se você trabalha como modelo e você está recebendo bem por isso, legal. Mas se você é modelo e você não recebe, você não tem uma remuneração ainda, é interessante você trabalhar como vendedora de roupa ou entre outros cargos, profissões que existem dentro da área da moda, para você sustentar essa carreira de modelo. É uma coisa que eu já falei isso aqui no canal, eu vou até achar os vídeos, eu vou colocar também na descrição para vocês. Já fiz alguns trabalhos para Estúdio Júlia, Ateliê da Júlia, aqui em Curitiba. Em Resende também, que é a minha cidade natal, já fiz vários trabalhos, já desfilei para Sublime, já fiz trabalho na SIAC, que foi para Volks, que inclusive foi uma inauguração do carro, foi um lançamento do carro Tiguan na época. Já fiz trabalho também em Curitiba, posando para uma loja de roupas. Como consultora de imagem, como eu já falei para vocês, quando eu trabalhei como vendedora, dentro das minhas vendas eu já fazia essa imersão de consultoria de imagem. Então, dentro das minhas vendas, além de vender, eu fazia a consultoria para o cliente ali mesmo na hora. Então, eu coloquei essas imagens aqui para vocês entenderem como que eu fazia. Posava para as fotos, mandava para os clientes vinham até a loja, comprava e ali mesmo eu já fazia uma consultoria para eles. Então ali vocês vão ver algumas imagens, alguns looks que eu montava. E agora vamos para a parte de consultora de cores. Essa parte de consultora de cores, como foi um curso que eu fiz bem rápido, então foi uma imersão mesmo assim de 3 dias, se eu não me engano, que eu me lembre. Após o curso, eu já comecei a trabalhar como consultora de cores e quando eu trabalhava como vendedora, eu também fazia essa parte de consultoria de cores. Como que eu fazia? O cliente que já tinha a cartela dele trazia para mim e ali na loja a gente montava os looks de acordo com as cores que tá na cartela. Então era uma coisa que eu fazia muito também quando eu trabalhava como vendedora. E aqui também tem, inclusive tem até uma amiga aqui nessa foto que eu fiz a consultoria dela, e aqui tem algumas imagens também, onde que eu fiz algumas imagens já mostrando o meu trabalho como consultora de cores. E a próxima parte é como vitrinista, né? Quem faz VM, né? É o Visual Merchandising. Aqui, gente, eu vou explicar pra vocês. Eu não era VM, eu não recebia como VM, tá? Eu recebia como vendedora, porque eu trabalhava como vendedora, não só nessa loja, nessas fotos, que é uma loja que tem em Curitiba, mas eu já trabalhei em outras lojas também. E lá eu fazia VM, então eu trabalhava como vendedora, recebia como vendedora, mas eu amava fazer o VM da loja, que inclusive quando a gente faz o VM, já é uma forma também de atrair o cliente. Mas essa parte eu vou deixar para um próximo vídeo que é exclusivo para VM. E aqui também tem, inclusive, essa foto do canto, onde que tem um manequim todo laranja e um outro do ladinho ali também, com um short preto e uma blusa laranja. Foi o meu primeiro VM que eu fiz, que inclusive foi no meu bairro aqui em Curitiba, quando eu morei nesse bairro. Então foi o meu primeiro VM. Gente, tudo tem um começo, tá? Então a gente tem que começar do baixo e ir subindo. E, por fim, lojista, né, gente? Eu abri a minha loja. Então, quando eu abri a minha loja,
aqui eu faço tudo, né, gente? Faço VM, eu só faço a parte do marketing, a vendedora, aqui a gente é tudo. Mas só para vocês verem como que funciona uma evolução, como que é um começo e assim a gente vai evoluindo cada vez mais. E trabalhar como lojista, se você é uma pessoa que já pode trabalhar como lojista, já pode abrir uma loja, então fica aqui a dica para você abrir a sua loja e assim você faz o seu VM, você vende, você faz todo aquele processo ali. É uma loucura, mas é uma delícia, é muito bom para quem gosta de moda. Então, trabalhar como lojista também é uma excelente experiência, é um ótimo início também. Você pode começar do baixo, assim como eu também comecei, tudo aos pouquinhos, mas a gente vai evoluindo conforme o tempo. Inclusive, nessa foto, onde que tá ali o meu VM, fui eu que fiz, tá, gente? Eu que faço tudo. E aqui, por fim, mostrar pra vocês o início ali, inclusive ali onde que eu coloquei a bolsinha, um short, uma camisa longa, feminina. Sou eu quem faço as VMs da loja, sou eu quem faço essas fotos e publico, mando pros clientes. E é assim que funciona. A área da moda, existem várias profissões, vários cargos, é um leque de oportunidades. Então é importante você começar em uma profissão e assim você vai evoluindo. Se você não gosta daquele cargo, daquela profissão, você vai evoluindo para próximas profissões dentro da área da moda. O importante é você começar. Uma coisa que eu acho muito importante também é você começar a trazer o seu conhecimento, por mais que seja pouco, traga o teu conhecimento aqui, por exemplo, para dentro do canal do YouTube, para as redes vizinhas, como TikTok, Instagram. É legal você trazer o seu conhecimento e começar a publicar, porque assim já é uma forma de você mostrar o que você sabe sobre moda e aquilo que você não sabe você vai adquirindo conforme o tempo. Bom, e aqui para finalizar para vocês, essa loja, ela tem um site, inclusive eu vou colocar para vocês também na descrição do vídeo. Nós temos também ela física aqui em São José dos Pinhais, desde 27 de setembro de 2024. Coloquei dessa forma porque, na verdade, foi a data onde começamos. A nossa loja é um bebê ainda, mas começamos na loja física desde dezembro do ano passado, que foi em 2024. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, a evolução de como é trabalhar com moda e as áreas que tem. Eu coloquei poucas áreas aqui, na verdade, para vocês, só que tem muito mais que gestor de compras, modelo, consultora, tem muito mais. Se vocês quiserem, posso trazer um vídeo aqui para vocês mostrando alguns cargos na área da moda. Inclusive, eu acho que já tem um vídeo aqui, só que ele é bem antigo, mas eu vou atualizar esse vídeo. E pra gente finalizar, tem uma frase que eu gosto muito, que inclusive é da Coco Chanel, que é: a elegância não está apenas nas roupas, mas na maneira como você as usa para refletir sua autenticidade e bom gosto. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!